que, de certa forma, vocês já ouviram falar aí no ensino fundamental, é um assunto mais recente do que eu vou falar. Na aula passada, deixa eu apagar aqui, que vocês não estão em calorimetria ainda. Então, na aula passada, nós estávamos falando nessa tal velocidade aí, né? E falamos em 4 tipos de velocidade. Me recordem aí se eu falei nas 4 velocidades. Eu falei na velocidade escalar média, falei na velocidade média, falei da velocidade vetorial e falei da velocidade instantânea? Sim. 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 Tá, agora eu vou para uma situação bem legal, que é onde todas essas velocidades são iguais. E que situação é essa? Essa é uma situação que envolve o tal do movimento retilíneo uniforme. Isto é, um objeto que vai ter uma trajetória, que é uma linha reta, e ele vai percorrer essa trajetória sempre da mesma forma. O que significa sempre da mesma forma? Se ele está indo para a direita, ele vai o tempo todo para a direita. Ele não vai ficar nessa de, vou para a direita, resolvo voltar para a esquerda, resolvo ir para cima, resolvo ir para baixo. Não. Se ele está para a direita, ele vai sempre para a direita. Se ele está indo para a esquerda, ele está sempre indo para a esquerda. E mais, ele sempre vai percorrer essa trajetória com o mesmo valor da sua velocidade. Isso é, a velocidade não muda com o passar do tempo. Ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aí nós abreviamos isso para MRU. E aí mais para frente nós vamos ver o MRUV. Quando a gente sair do movimento retilíneo, quando é que a gente vai estudar outro tipo de movimento que não é o retilíneo? Aí nós vamos estudar o movimento em curvas, que é um movimento do tipo circular. E aí, dentro do movimento circular, nós também vamos fazer 2 classificações. Vai ser uniforme e vai ser variado. Vantagem de nós estarmos num movimento retilíneo e uniforme. A vantagem é que a velocidade escalar média é igual à velocidade média, que é igual à velocidade vetorial, que é igual à velocidade instantânea. É a única situação em que todas essas velocidades são iguais, ok? E aí, nessa situação em que todas essas velocidades são iguais, trata-se de um movimento retilíneo e uniforme. Lembrando que para cada uma delas, eu tenho uma expressão, né? E que expressão que eu usava? Alguém me recorda aí, ó, vamos lá. Que expressão que eu usava para calcular velocidade média? Eu tinha uma maneira de escrever velocidade média. Quem é que me lembra que maneira eu tinha aí de escrever velocidade média? Qual era a forma que eu escrevia isso? Quem me recorda aí? Põe no chat ou abre o microfone e fala para mim. Como é que eu calculava a velocidade escalar média? Professora, é velocidade igual a distância sobre variação de tempo? E como é que eu escrevi essa distância? Com que símbolo? Com que letra? Delta Isso. Delta S sobre delta T. Esse era o jeito de eu escrever. A velocidade média, eu não escrevia como delta S sobre delta T. Como é que eu escrevia a velocidade média? Era a distância percorrida, não era? E aí eu representava essa distância percorrida pela letra D. Aqui meu objeto podia ir, voltar, fazer o que for. Eu olhava tudo que ele caminhou e dividia pelo intervalo de tempo. A velocidade vetorial média, eu escrevia com um módulo, símbolo do vetor, ela era um tal de vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Essa era a expressão da velocidade vetorial média. E a velocidade instantânea é aquela que a gente fala que existe lá no ensino da graduação, né? Ela tem uma maneira mais sofisticada de nós escrevermos. Nós escrevemos ela como sendo um limite para essa velocidade, com um intervalo de tempo
tendendo a zero, essa setinha aqui significa tende a ser zero, ou ainda como um limite para o meu ΔS sobre ΔT, que em física, na graduação, a gente não chama mais de delta, a gente chama de derivada das posições em relação ao tempo. Então, era um limite de ds dt com ΔT tendendo a zero. E é assim que a gente escreve velocidade. Na verdade, velocidade instantânea eu escrevo assim, ó. Velocidade instantânea é o limite da derivada das posições em função do tempo para um intervalo de tempo tendendo a zero. E aí, nós fizemos cálculos usando essa expressão e essa daqui, ó. Fizemos um exemplo que era uma casinha na aula passada, que era mais ou menos isso aqui. E aí nós calculamos velocidade escalar média, calculamos a velocidade média no percurso todo, e calculamos a velocidade vetorial aqui numa diagonal. Lembram-se disso? E fiz uma situação que tinha mais ou menos isso aqui também. Parecia era um triângulo equilátero, não lembro se era equilátero, se era isósceles, que a gente usava. Tá? No caso do movimento retilíneo uniforme, o que acontece? O meu deslocamento, meu objeto sai de uma posição inicial, caminha em linha reta para uma posição final, o que significa que a variação das posições e o deslocamento percorrido são iguais, porque ele está indo em linha reta. E se aqui é a posição inicial, aqui é a posição final, o meu vetor deslocamento também está representado nessa linha reta, então está representado variação de espaço, distância percorrida e vetor deslocamento, tudo isso para um mesmo intervalo de tempo. Se isso é verdade, então eu vou escrever, no caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade de uma única maneira. E que maneira eu vou usar? A maneira dos livros de física. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Aqui eu não preciso me preocupar em escrever como D, como um módulo do vetor D, eu simplesmente vou dizer, a velocidade é variação de espaço que acontece durante um certo intervalo de tempo. E aí, caso retilíneo, tudo que eu tenho aí de igual. ΔS, distância percorrida, e vetor deslocamento são as mesmas coisas. Porém, eu vou usar uma notação um pouquinho diferente da aula passada. Que notação que eu usei na aula passada? Eu usei para o ΔS a seguinte nomenclatura: S final menos S inicial. Tá? Agora, eu não vou usar essa letrinha F aqui embaixo e também não vou usar essa letrinha I aqui embaixo. Eu vou escrever esse ΔS da seguinte maneira. No lugar do S final, eu vou colocar apenas S. E no lugar do SI, eu vou colocar um S com um zero embaixo. Esse S com o zero embaixo, por que ele tem um S e um zero aqui embaixo? Eu chamo ele de S0. Porque ele não é qualquer S inicial. Ele é um S para quando o meu cronômetro está parado. Isso é, ele é um S para quando o meu tempo inicial corresponde exatamente ao zero. Então, esse S inicial que eu tinha antes, podia ser que meu relógio marcasse 10 segundos já. Então, meu objeto saiu da posição 15 metros quando o relógio marcava 1 hora. Quando o relógio marcava 10 horas. Então, eu tinha uma posição para qualquer tempo no relógio. Agora, eu estou com uma posição na qual o meu cronômetro obrigatoriamente está parado, tá? Se meu cronômetro obrigatoriamente está parado, meu cachorrinho resolveu se manifestar. Aqui o João se manifestando. Agora ele vai parar, consigo subir no sofá. Vamos lá.
Se esse meu S aqui agora é específico para um tempo inicial igual a zero, essa minha expressão, eu vou escrever ela da seguinte maneira, ó. V, antes eu escrevia S final menos S inicial, e ΔT seria tempo final menos tempo inicial, ok? Esse era o jeito que eu escrevia. Agora eu vou copiar aqui o que o Gabriel colocou no chat. Ao invés de S final menos S inicial, eu vou escrever, no lugar desse I, eu vou escrever apenas S0. No lugar do SF, eu vou colocar apenas S. Então, ficou S menos S0. No lugar de TF, eu vou pôr T. E no lugar do T0, eu vou pôr 0, porque meu tempo inicial é meu cronômetro parado. Tudo bem até aqui, gente? Antes era antes era V igual a S final menos S inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Eu estou dizendo para vocês que ao invés de chamar de S inicial, eu vou chamar isso aqui de S0, porque esse meu tempo inicial corresponde a 0. Pergunto a vocês, quanto dá T menos 0? Ah, eu vou chegar lá, nessa fórmula que você está querendo, tá, Gabi? Só um minutinho. Quanto dá T menos 0? Dá T. Dá T. Então, eu vou ficar com V igual a S menos S0, e T menos 0 é T. O T, ele está no denominador da minha fração. Se ele está no denominador, eu posso levar ele para o outro lado. Como ele está dividindo, ele passa para o outro lado na operação inversa da divisão. Qual é a operação inversa da divisão, gente? Multiplicação. Multiplicação. Então, esse T que estava dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Eu fico, então, com V vezes T, e sobrou para mim aqui, desse lado, S menos o S0. Lembrando que o S0 é para quando o meu cronômetro está marcando 0. O S0, ele está aqui do lado direito da minha igualdade. Eu vou levar ele para o outro lado. E sempre que eu troco de operação, troco de lado, né? Eu troco de operação matemática. Ele está subtraindo, então ele vai passar para o outro lado, somando. Então, eu vou ficar com S0 mais V vezes T igual a S. Que nós costumamos escrever do contrário. Ao invés de escrever S0 mais VT igual a S, nós escrevemos S igual a S0 mais V vezes T, conhecido popularmente como função ou fórmula do sorvete. So do S0, V da velocidade, T do tempo. Sorvete. Mais para frente vocês vão ver que vai ter uma expressão que a gente vai chamar de sorvetão. Então, aqui, por que eu considerei o tempo inicial igual a 0? Eu considerei o tempo inicial igual a 0 pelo seguinte motivo, Gabriel. Toda vez que a gente vai fazer alguma medição em ciência, não é conveniente você fazer ela com o termômetro, não, com o cronômetro funcionando. Então, se você quer medir quanto tempo um corredor demora para dar uma volta no circuito de uma pista, você não vai pegar um relógio qualquer para fazer isso. Você vai pegar um cronômetro, tá? E quando você pega um cronômetro, a primeira coisa que você faz é zerar o marcador desse cronômetro. E você só aciona ele quando o objeto, quando o corredor começou a se movimentar, tá? Então, por conta disso, é que a gente zera o tempo inicial e considera essa posição como sendo a posição S0. Ok? Esclarecido, Gabi?
Tá, joia? Então, essa função, anotem aí, isso é uma função, nós chamamos essa função de posição por tempo. Então, ela é um f de t. Eu costumo escrever assim, ó, quer ver? S igual a f de t. O espaço é uma função do tempo. Então, imaginem agora a seguinte situação. Imaginem que, deixa eu pegar aqui uma caneta, alguma coisa que me possibilite fazer uma linha reta. Porque senão minha trajetória retilínea nunca vai ficar retilínea aqui para vocês. Eu sou meio lesada aqui para fazer traços em linha reta. Primeiro, deixa eu sair da borracha, né? Com a borracha eu não escrevo nada. Posicionar aqui a minha agenda. Imaginem vocês que eu tenha uma trajetória retilínea, tá? Eu tenho aqui, nessa trajetória retilínea, uma orientação. Então, eu sempre vou colocar uma orientação na trajetória, onde é o lado positivo, onde é o lado negativo. Rafa, você pode usar sim, tá? Mas vai ter várias situações que você vai precisar escrever ela para mim. Eu vou dar uma situação agora que a gente vai escrever a função, tá? Então, imaginem vocês que eu tenho uma trajetória que é positiva para a direita, isso é, aqui é uma posição que eu estou chamando de 5 metros, aqui é uma outra posição que eu estou chamando de 10 metros, aqui é uma outra posição que eu estou chamando de 15 metros, aqui é uma outra posição que eu estou chamando de 20 metros, e aqui uma outra posição que eu estou chamando de 25 metros, tá? Então, eu desenhei uma trajetória retilínea, e aí eu digo para vocês o seguinte, tá aqui, nessa trajetória, meu super carrinho, tá? E ele está nessa posição quando o cronômetro, ele tá passando aqui nessa posição, quando o cronômetro marca 0 segundos. E aí eu digo para vocês que ele passou nessa outra posição aqui, ó, com o cronômetro marcando 2 segundos. Ele passou nessa outra posição com o cronômetro marcando 4 segundos. Ele passou nessa outra posição com o cronômetro marcando 6 segundos. E ele passou nessa posição aqui com o cronômetro marcando 8 segundos. Então, para cada posição, eu sei exatamente quanto marcava o cronômetro. Será que isso aqui é um movimento do tipo uniforme? Retilíneo eu já sei que é, né? O objeto está andando em linha reta. Mas será que eu posso classificar ele como um movimento uniforme? O que vocês acham? Posso? Sim ou não? Matheus acha que não, depois ele diz que não sabe. O Gabriel disse que sim, o Bruno disse que sim, o Jonathan disse que sim também. A Isa também acha que eu posso. Por que eu poderia classificar ele como um movimento uniforme? Isa, por que você acha que eu poderia classificar ele como um movimento uniforme, Isa? Ah, professora, porque ele é constante, ele sempre vai de 2 em 2, então acho que é uniforme. Tá, então, sempre acontece duas coisas iguais aqui. De 5 para 10 metros, qual foi a distância que ele percorreu? 5 metros. Quanto tempo ele demorou para ir dos 5 até o 10? 2 segundos. Joia. E para ir de 10 até 15 metros, qual foi a distância que ele percorreu? 5 metros. Quanto tempo ele demorou para ir dos 10 metros até os 15 metros? 2 segundos. Tá. E de 15 metros até 20 metros, qual foi a distância que ele percorreu? 5 metros. Quanto tempo ele demorou? 2 segundos. Ah, então é um movimento uniforme por qual motivo? Porque ele é constante. Ah, o que é constante? A distância que ele percorreu e o intervalo de tempo.
Então, ele sempre percorre distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo de 2 segundos. O que significa que a velocidade dele é sempre a mesma. Alguém sabe me dizer como é que eu calculo a velocidade dele? Quanto vale a velocidade dele? Como é que eu calcularia essa velocidade? A variação do espaço, não é? Sobre o tempo. Isso aqui. Eu posso pegar do 5 até o 25, se eu quiser? Ou eu tenho que pegar de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20? Posso. O Gabriel disse que eu posso pegar. Se eu pegar de 5 até 25, posição final, 25. Posição inicial, 5. Quanto tempo ele demorou para ir do 5 até o 25? Ele saiu quando o tempo era 0 e chegou no 25 quando o tempo era 8. Então, de 0 até 8 segundos, se passaram 8 segundos. Então, eu vou fazer 25 menos 5, que vai dar 20, dividido por 8, que é o mesmo que 10 dividido por 4, que é o mesmo que 5 dividido por 2, que é o mesmo que 2,5. Se eu olhar, ele percorreu 5 metros em 2 segundos. Então, 5 metros. Para fazer esses 5 metros, ele demorou 2 segundos. Aqui ele também percorreu 5 metros. Para fazer esses 5 metros, ele demorou 2 segundos. Aqui ele também percorreu 5 metros. Para fazer esses 5 metros, ele demorou 2 segundos. E aqui ele percorreu 5 metros. Para fazer esses 5 metros, ele demorou 2 segundos. Se eu pegar a distância que ele andou e dividir pelo tempo em cada pedacinho, eu observo que não houve modificação. Então, ele está sempre com a mesma velocidade, que é de 2,5 metros por segundo. Portanto, trata-se de um movimento do tipo uniforme. Ele percorreu distâncias sempre de 5 metros, em intervalos de tempos iguais de 2 segundos. De 2 para 4, passaram-se 2 segundos. De 4 para 6, passaram-se 2 segundos. De 6 para 8, passaram-se 2 segundos. Eu posso calcular no percurso todo, direto do 5 para o 25, eu vou chegar nessa resposta. Eu poderia ter calculado do 5 para o 20, do 5 para o 20, ele percorreu 15 metros e ele demorou 6 segundos. Minha resposta seria 2,5. Então, não importa que trecho eu pegue, a minha velocidade dá sempre o mesmo valor. Aí, se eu quisesse saber a velocidade exatamente aqui nessa posição aqui, ó, a velocidade instantânea dele, nessa posição, quanto seria a velocidade instantânea dele nessa posição? Algo entre o 12 e o 15. Quanto seria a velocidade instantânea dele? Alguém sabe me dizer? 2,5, Gabriel disse lá no chat. Por quê? Porque nesse tipo de movimento, não importa em que posição eu olhe, não importa em que instante eu olhe, o movimento é uniforme, ele sempre vai fazer esse deslocamento com a mesma velocidade. Tá? E se eu quiser escrever a função horária, isso é, eu quero uma fórmula na matemática na qual eu não precise fazer esse desenho e eu saiba para cada tempo do relógio exatamente em que posição esse meu objeto está. Ou então, para cada posição que ele está, eu saiba exatamente quanto marca o relógio. Eu vou pensar na função geral, ó, no sorvete. A posição muda com o tempo. Sempre que eu quero escrever uma função, eu mantenho as letras S e T. Essas letras eu sempre vou manter. Agora, as outras letras eu vou trocar. Então, estou mantendo S, estou mantendo o sinal do igual. O S0. O S0 é a posição inicial para quando o tempo era 0. Vamos olhar lá na figura. Quanto vale a posição inicial para quando o tempo é 0? Ele não saiu do 0, da posição da plaquinha marcando 0 metros. Da onde ele saiu quando o tempo era 0, gente? Ele saiu de uma posição. Que posição onde ele saiu?
A Isa disse que ele saiu do 5. Vocês concordam? Todos concordam? Ó. Quando o tempo era 0, ele estava exatamente no 5. Então, a posição inicial eu vou trocar pelo número 5. Eu vou manter um sinalzinho de mais. Por quê? Porque meu objeto está andando numa trajetória onde o S está aumentando com o passar do tempo. Depois eu dou uma situação onde esse S não vai ser um sinal de mais, tá? Então, mantenho o sinal de mais. Esse V eu vou trocar. Eu sei quanto vale esse V. Esse V é um número. Quanto vale esse V, gente? Olha aí na minha luzinha. A Isa diz 2,5, o Gabriel diz 2,5. Todos concordam que é 2,5? Então, aqui, ó, no lugar do V, eu vou pôr o 2,5. Murilo também concorda. Ah, eu passo minha luzinha. Ai, sumiu de novo. Então, eu estou trocando o V por 2,5. A função para esse movimento, ela é S igual a 5 mais 2,5t. Primeiro, McLeod. Qual que é o seu segredo para escrever tudo certinho no Written Word? Ai, menina, nem te falo. Eu ignoro aonde eu estou escrevendo. Eu ignoro. Mas, assim, as retas só saem retas quando eu uso uma reguinha aqui em cima. Eu escrevo tudo torto, uma letra maior que a outra. Não, minha letra sai horrível. Minha letra é mais bonitinha no papel. Aqui ela sai muito feia. Voltando aqui. Minha função foi essa. Pessoal, pelo amor de Deus, aqui eu vou pedir pelo amor de Deus mesmo, tá? Na matemática, tem umas regrinhas que diz que primeiro a gente faz multiplicação e divisão e depois a gente faz soma, tá? Fala, Gabi. Você colocou um prof para mim no chat, Gabi. Diga. S0 não é igual em todos. Nesse caso, o S0, ele vale 5 metros. Depois eu vou dar um exemplo que ele não vai ser 5 metros, tá? O S0, ele é só para quando o T marca 0. E o T só marca 0 uma vez. Né? O T só marca 0 aqui. Nas outras, o T não marca 0, não. Tá certo? Vem cá, meu amorzinho, vem cá. Então, nessa expressão, olha o que eu quero chamar a atenção de vocês. Por favor, não façam isso daqui. 5 mais 2,5 vezes T. Não somem o 5 com o 2,5. Não pode fazer isso. Por qual motivo eu não posso fazer isso? Porque o 2,5 está multiplicando o T. E na matemática, a gente sempre faz multiplicações primeiro. Então, isso aqui estaria completamente errado. Certo? Então, não some. Quando eu tenho uma expressão desse tipo, eu já escrevi a função, ó. A minha função é S igual a 5t. Imagine que eu não tenha dado para vocês um desenho. Eu não dei o desenho, eu dei a função. Aí, se você tem a função, você imagina o seguinte, ó. Quando t é 0, onde está o meu objeto? Quando t é 0, eu vou pegar a minha função, que é 5, mais 2,5, e no lugar do t, eu vou pôr o número 0. E aí eu vou descobrir onde ele está. Eu vou descobrir quanto vale o S. Então, eu sempre começo pela multiplicação. Então, mantenho 5. 2,5 vezes 0 é 0. E 5 mais 0 vai me dar 5. Então, vejam, eu sei que para quando t é igual a 0, pela função, ele está no S igual a 5 metros. Tá. E se eu quiser saber onde ele está quando t é 1 segundo? Eu vou pegar minha função, S é igual a 5, mais, mantenho 2,5, eu estou copiando aqui em cima. No lugar do t, eu vou pôr o número 1. E aí eu vou ficar, ó, o Gabriel dando spoiler ali, ó, no chat, eu vou ficar com 5 mais 2,5 vezes 1 é 2,5, sempre a multiplicação primeiro.
E eu sei que ele vai estar na posição 7,5 metros. Então, para um outro T, eu sei que ele está no 7,5. Aí, no T igual a 2 segundos, onde ele está? Então, vou lá. 5 mais 2,5. No lugar do T, eu vou pôr o número 2. Vejam, eu estou trocando apenas o T da minha expressão. E aí, eu vou ficar com S igual a 5. 2,5 vezes 2 vai dar 5. E 5 mais 5 vai me dar 10. Olha lá no meu desenho. Quando o T é 2, será que o S é 10? Olha aqui, ó. Quando o T é 2, o S é 10. Tá, e quando o T for 8, onde ele está? O meu desenho diz que quando o T for 8, ele está no 25. Será que quando o T for 8, ele está no 25? Então, eu vou pegar o T igual a 8. Vou pegar a minha função. Qual que é a minha função? 5 mais 2,5. No lugar do T, eu vou pôr o 8. E aí, eu vou ficar com 5. Opa, S, né? S igual a 5 mais 2,5 vezes 8, isso vai me dar 20. E 20 mais 5 vai me dar 25. No meu desenho, eu vi, ó, quando o T é 8, ele estava no 25. Confere na minha conta? Quando o T é 8, ele está no 25. E se eu dissesse para vocês, quanto marca o relógio se o S for 20 metros? Quanto marca o relógio se o S for 20? Nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função. Qual é a função que eu tenho desse movimento? 5 mais 2,5t. Essa é a função. Só que agora eu estou dando quem? Eu estou dando o S. E eu quero saber quem? Eu quero saber o t. Então, nessa minha função, agora eu vou trocar o S pelo número 20. Porque é a minha pergunta, ó. Para o S20, quanto vale o t? Eu mantenho o 5, eu mantenho o 2,5 e eu mantenho o t. Isso aqui é uma equação de primeiro grau agora, ó. Vou passar o 5, que é positivo, para o outro lado. Ele vai ficar negativo. 20 menos 5 igual a 2,5 vezes t. 20 menos 5, isso vai me dar 15. 15 é igual a 2,5 vezes t. 15 dividido por 2,5 é o t. Quanto dá 15 dividido por 2,5, gente? Quanto dá o resultado dessa continha? Diz para mim. Ou no chat, ou no microfone. Quanto dá 15 dividido por 2,5? O Gabi disse que dá 6. Dá 6. Isso. Vamos lá na figura. Quando t é 20, vou diminuir. Aqui para eu conseguir ver. Quando t é 20, será que ele está no 6? Olha lá, ó. Quando t é 20, quando S é 20, ele está no t igual a 6. Então, para que serve essa função? Eu não preciso ter o desenho para saber onde o meu objeto está. Se eu tiver a função, eu sei exatamente de onde ele saiu dos 5 metros, se tiver no sistema internacional. Eu sei que a cada 1 segundo ele percorre 2,5 metros, e para cada t que eu quiser, pode ser 1, 1,5, 2, 2,5, 2,3, 2,8. Para cada t, eu sei exatamente qual é o S. Cuidado, que nós vamos fazer essa substituição de t e S tomando o seguinte critério, tá? Eu poderia colocar qualquer valor de S que eu quisesse nessa minha expressão. S igual a 20 metros, S igual a 40, S igual a 60, S igual a 100. Eu não posso colocar qualquer valor para o T, tá?
obrigatoriamente, eu tenho que colocar valores para T que são valores positivos. Alguém sabe me dizer por que que os valores que eu atribuo para o T têm que ser sempre números positivos? Porque T é tempo, não existe tempo negativo. Não existe mesmo? O que seria um tempo negativo, fisicamente falando? Menos tempo? Será que é menos tempo? Seria voltar no tempo? Seria voltar no tempo? Será que é isso? Passado? Passado, olha. Se eu estou nos 5 metros quando eu zerei o cronômetro, se eu quiser saber onde eu estou no cronômetro igual a menos 2 segundos, será que existe menos 2? Seria um tempo anterior ao meu zero. E esse tempo já passou, se ele é antes do zero, ele já foi. O tempo é uma grandeza sempre que está passando, crescendo de valor numérico. Eu não tenho como voltar no tempo. Ele já passou, ele já foi. Então, tempo é sempre uma grandeza positiva. Agora, posição e velocidade, não. Tá? Esse é a máquina que volta no tempo. A máquina que volta no tempo, ela só existe no filme De Volta para o Passado, De Volta para o Futuro, né? Esses filmes que a gente gosta de assistir aí, que não professora, mas que a tecnologia de hoje em dia, eu tenho certeza que vai sair. Não tem como, tá? A gente sabe que tempo e espaço são grandezas relativas, tá? O que significa ser grandezas relativas? Tanto o tempo quanto o espaço, eles estão ligados diretamente à velocidade, tá? Se eu perguntar para você, olha, onde você mora? Diz para mim o bairro. Alguém fala aí o bairro onde mora? Dick. Dick. Eu moro em Barão Geraldo. Barão Geraldo é longe do Dick? É? Tem certeza? Barão Geraldo é longe do Dick? Depende. Essa é a minha resposta. Depende, gente. Não é nem sim, nem não, nem mais ou menos. É depende. Aí o Matheus está dizendo, olha, depende do meio de transporte. Sim, depende do meio de transporte, gente. Depende da velocidade. Se eu for a 100 km por hora, numa pista vazia, olha, de que é aí do lado, gente. Agora, se eu for a pé, eu vou achar que é muito longe. Tá? A distância entre Campinas e Salvador é muito grande? Depende. Como é que eu vou fazer para ir até Salvador? Eu vou andando? Eu vou de avião? Ah, nossa, mas a distância não muda. Concordo, a distância não muda, mas o tempo é uma grandeza relativa. O tempo, ele depende da velocidade. Quanto mais rápido um corpo estiver andando, quanto maior a velocidade do corpo, menos tempo eu tenho para as coisas acontecerem. Olha a relação, velocidade é distância sobre tempo. Quando eu aumento o tempo, é porque a velocidade é baixa. Não importa a distância que eu estou percorrendo, né? Eles são inversamente proporcionais. Distância e velocidade são proporcionais. Em física, a gente costuma dizer, isso é relativo. O perto ou longe é relativo. Depende do seu meio de transporte, depende da sua velocidade. E quando eu estou com altas velocidades, o tempo é curto para quem se locomove em altas velocidades. O tempo passa muito rápido para quem tem altas velocidades. E aí vem até o paradoxo dos gêmeos, do Albert Einstein, né? Que ele diz que se você tem dois gêmeos, deixa um na Terra e põe outro para viajar na velocidade da luz, quando o que está viajando na velocidade da luz voltar, se passaram algumas horas, alguns minutos, e o que estava aqui na Terra já está velhinho. Por quê? Porque o tempo passou de maneiras diferentes para eles, porque eles estavam com velocidades diferentes. Tem até um filme, né, que mostra isso daí, fala um pouquinho disso, né? Agora eu não vou lembrar o nome do filme, gente, eu sou péssima para essas coisas. Mas tem uns filmes de ficção científica que são mais próximos aí das teorias da física e que explicam isso, Interestelar, obrigada.
por me lembrarem o nome do filme, Gabriel e Murilo. Quem não assistiu, assiste Interestelar. Não sei se tem no Netflix, mas com certeza no YouTube. Interestelar. Está escrito ali no chat. O Jonathan disse que é um filme incrível. É longo, concordo. Eu não acho tão incrível, não. É de romance? Não, é um filme de ciência, científica. Então que merda. No meio, tá? Mas a ideia é romance também, né? Mas para os físicos não é o romance que a gente está olhando ali na situação, né? É igual me convida para ver Star Wars, eu não vou prestar atenção no filme, eu vou prestar atenção no jogo que tem ciências ali, né? Alguns acham que não, lá já falaram que é um drama, um filme, cada um tem um ponto de vista. É legal. Tá? Para mim é um filme de divulgação científica, eu diria. Para mim é um filme, e se é filme é para assistir, acabou. É para assistir, né? Só não assiste do meu lado, que senão tá ferrado, porque eu vou falar o filme inteiro, eu vou comentar, eu não empolgo com os filmes, e eu falo muito, né? Então, só assiste sozinho na casa de vocês, eu não sou uma boa companhia aí para assistir filmes. Então, pessoal, voltando aqui, não temos tempo negativo, nem lá no Interestelar ele fala disso. Tá? Mas existem teorias aí na física que falam que o tempo pode ser aí um número irracional, aí ele pode ser negativo. Eu li lá no Universo numa Casca de Nós, falando dessa teoria, da teoria dos buracos de minhoca, das teorias aí que falam dos buracos negros e coisa e tal. Gente, aí eu tô falando do tempo de uma outra maneira. Eu não estou falando do tempo aqui na nossa física clássica, eu não estou falando do nosso tempo nas nossas teorias newtonianas. Eu estou na teoria newtoniana, eu não estou falando de Einstein aqui, eu estou falando de Newton o tempo todo, tá? E tem gente que está ainda na época do Aristóteles, o Sol nasce, o Sol se põe, a Terra não se movimenta, tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Então, olha, a coisa é meio complicada aí para a gente falar dessas teorias aí de relatividade. A nossa física clássica, ela está muito ótima para nós aqui, que estamos fazendo as aulinhas de primeiro ano de ensino médio. Mais para frente, a gente avança aí e entende um pouquinho mais essas teorias. Para alguns, já é difícil entender essa função que eu coloquei, tá? Então, imaginem vocês que eu vou dar uma função que é a seguinte, ó. S igual a menos 10 mais 2t. Eu dei uma função, olha, gente, é um S, tem um menos 10 aqui, tem um 2t do outro lado. E aí, em cima disso aqui, eu vou fazer um monte de perguntas para vocês. Então, dei aí, ó, um S qualquer, igual a menos 10 mais 2t. E eu pergunto para vocês, por exemplo, nessa função aqui que eu dei, agora não tem desenho nenhum, agora tem só uma função. Quanto vale a posição inicial? Né? Eu vou até escrever assim, ó, posição inicial. Lembrando que posição inicial eu represento agora por S0. Se eu perguntar para vocês, nessa função, quanto vale a velocidade? O meu V. O que vocês me respondem sobre a posição inicial e a velocidade? Bruno, o que você me diz sobre isso, Bruno? Bruno tá aí? Cadê o Bruno? Fala aí comigo um pouquinho, Bruno. Tá aí? Isso, Bruno. Bruno, quanto vale a posição inicial se eu te der uma função desse tipo, Bruno? Bruno Gabriel. Depois eu falo com o Bruno William, tá? Bruno Gabriel, quanto vale a posição inicial? O que você precisa fazer olhando para essa função S igual a menos 10 mais 2t? Vou colocar ainda para você, olha, isso aqui está no Sistema Internacional. S em metros, T em segundos. Bruno Gabriel, quanto vale a posição inicial? Quanto você acha? Se você não tem certeza, me dá uma resposta no achismo, Bruno.
quanto vale a posição inicial? Se não sabe, também pode dizer ou não sei. Ah, o Bruno disse -10. Felipe Dias. Você concorda com o Bruno, Felipe? A posição inicial vale -10? Felipe Dias está aí. Ótimo. Felipe Dias, você concorda com o Bruno que a posição inicial é -10? Sim. Ótimo. Então, tem duas maneiras de descobrir essa posição inicial. A primeira é a seguinte, eu não sei qual que o Bruno usou. A primeira é, eu escrevo a função do sorvete aqui em cima, ó, S igual a S0 mais VT. E aí eu vou fazer uma comparação. O S eu mantive, está aqui. No lugar do S0, apareceu um número -10. Estou comparando só. No lugar do V, apareceu o 2. E no lugar do T, continuou aparecendo o T. O que significa que o S0 foi trocado por -10. Como essa é posição, no sistema internacional é metros. Isso se eu fizer por comparação. Agora eu poderia pensar o seguinte, a posição inicial é para quando t é 0. Eu vou pegar a função S igual a -10, mais 2, e no lugar do t eu vou pôr o 0. Aí eu vou ficar com S igual a -10, mais 2 vezes 0, 2 vezes 0 é 0. E -10 mais 0 vai me dar -10. Isso é uma outra maneira. Por comparação, sai muito mais rápido e evita continhas. Inclusive, evita o fato de eu errar, somar o 10 com o 2 e depois multiplicar por 0, né? Vai que a pessoa esquece a matemática, soma o -10 com 2, acha aí um -8, faz vezes 0, aí vai ficar com 0. Velocidade, eu vou por comparação, ó. A velocidade, que eu nem vou fazer cálculo, ela foi substituída pelo 2. Então, eu sei que a velocidade é de 2 metros por segundo. Estou no sistema internacional. Vamos supor que eu dê para vocês a seguinte função. S igual a 50 menos 2, menos 2 não, depois 2 lá em cima, menos 10t. S igual a 50 menos 10t. E de novo, só quero saber a posição inicial, isso é, da onde o meu objeto saiu. Lembrando que posição inicial é o S0. E só quero saber quanto vale a velocidade desse objeto, que é o V. Ismael, cadê você, Ismael? Aqui. Tá aí? Fala para mim, Ismael, quanto vale a posição inicial, Ismael? Parece ser 50. 50. Muito bem. E aí, como está no sistema internacional, eu vou pôr 50 metros. Ismael, quanto vale a velocidade? -10. -10. -10, unidade da velocidade, metros por segundo. O que significa esse sinal de menos? Para nós, significa que o meu objeto está andando no sentido oposto da trajetória. Isso é como se eu entrasse numa rua, que a rua é mão única, para eu subir essa rua de carro. Eu estou descendo a rua. Se eu estou na contramão, eu estou no sentido oposto ao que é permitido pela rua. Então, eu vou dizer que eu estou com uma velocidade negativa. Eu poderia ainda dizer que quando eu estou numa rua e eu coloco no carro a marcha ré, ao invés de eu andar para frente, eu estou andando para trás. Se eu estou andando para trás, eu estou andando no sentido oposto ao que deveria estar andando no meu carro. Portanto, eu tenho uma velocidade negativa. Muito obrigada, Ismael. Vou dar outra função.
Eu vou dar a função aqui, ó, S igual a 30, mais 18,8t. Dei essa outra função aqui, ó. Felipe tá aí? Felipe Dias está aí, olha lá. Felipe, diz para mim, Felipe Dias, nessa função que eu dei, quanto vale o S inicial? Vamos de novo, Felipe, me ajuda aí. Quanto vale o S inicial e quanto vale a velocidade, Felipe Dias? Você respondeu agora há pouco, confirmou a resposta do Bruno. Agora eu estou dando uma função só para você, Felipe. Quanto vale o S0 nessa função, Felipe? E quanto vale a velocidade nessa função, Felipe? Vamos esperar aí o Felipe responder para nós. Enquanto o Felipe não responde, eu vou aqui na chamada. Jonathan está aí? Jonathan, dá um oi para mim ou põe um ponto ali no chat, por favor. Alguém acorda o Felipe Dias, para o Felipe Dias também responder para mim? Oba! Jonathan, tá aí, Jonathan? Estou aqui sim. Joia, Jonathan, obrigada. Só para a presença. Jonathan, acorda o Felipe. Cadê a Larissa? Lari, cadê você, Lari? Lari não está na aula. Ela não tá na aula. A Lari faltou? Vou botar aqui falta. Não responde para mim? Eu boto falta. O Matheus que falou aí, uau, Matheus Rodrigues, fala para mim, Matheus, quanto vale a posição inicial, porque o nosso amigo Felipe Dias dormiu na aula de física, abandonou, foi assistir lá o Comendador na Globo e me abandonou. Diz para mim aí. Ah, João, ainda não cheguei na chamada, João. Pera lá, eu vou chegar, vou fazer a chamada às 22h29 hoje. João, vou fazendo lá no finalzinho da aula. Vai lá, Matheus Rodrigues. Tenta aí, Matheus Rodrigues. Nessa função, S igual a 30 mais 18,8t, Matheus. Quanto vale o S0, Matheus? Faz por comparação, Matheus. Não precisa fazer conta. 30. Não precisa pôr uma interrogação, não. No lugar da interrogação, põe a unidade, Matheus. Fala com certeza, assim, para mim, ó. Eu estou comparando, professora, isso aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Por comparação, ó, eu sei que o S0 é 30 metros. Olha lá, o Ian já foi lá e já respondeu até a velocidade, ó. Por comparação, olha lá, o Ian contando para nós ali no chat. Por comparação, a velocidade é 18,8. Então, a gente compara uma com a outra para ter a função horária, tá? Se eu fizer assim para vocês o seguinte, olha, imaginem vocês que eu tenho, deixa eu apagar, porque isso aqui não vai dar uma linha reta. Precisava tanto de uma régua aqui agora. Então, tem uma régua que faz para mim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu posso usar como régua, né? Sei que eu não devo fazer isso, porque régua é um instrumento que tem uma escala de medida. Mas agora aqui na minha frente não tem nada que eu possa usar como uma régua. Ah, tem uma régua e no item board, professora. É, mas essa régua eu não sei virar ela. Então, Ai, Jesus, prof. Oi. Você sabe tirar a régua? Eu sou lesada, gente. Eu não sei virar a régua. Não sei, ó. Se eu botar a régua aqui, ó, ela aparece aqui. Eu E aí, gosto da como é que professora Ali no porque ela é negócio de grau. sincera. Ó, ali no negócio, tá vendo lá os 45 graus? É lá que você Tô vendo os vira, 45. prof. Clica aqui, lá. mas tô clicando, ela não faz porra nenhuma. Se fosse no computador, professora, que eu ia falar do mouse, mas o seu é notebook, né? É. Ai, a régua não funciona, gente. A minha régua veio com defeito. Minha régua tá com defeito. Não sou eu que tenho defeito, é a régua. Só não tem adaptador para notebook. Ah, é a régua que tá com defeito, gente. A régua é que é lesada. Ai, ó, tá vendo? Não sou eu, é a A régua. professora é
A professora é fenomenal. O problema é a régua, né? Aqui é o 10. Vamos pôr aqui o 20. Vamos pôr aqui o 30. Ok? Aqui é o S. E eu vou dizer para vocês que eu tenho um objeto, ok? Um objeto redondo, que está aqui, ó. Quando t é igual a 0. E eu quero saber de vocês qual é a função horária desse objeto que está se movimentando nessa trajetória que eu acabei de desenhar. Vejam, agora eu não dei a função. Aqui em cima eu estava dando a função. S igual a 30 mais 18,8. S igual a 50 menos 10t. Agora eu quero que vocês escrevam uma função. Enquanto vocês escrevem a função, eu vou fazer a chamada. Assim o povo noveleiro para de ver a novela, já começou Big Brother. Porque tem o povo do Big Brother, né? Que vai assistir Big Brother na aula de física. Mas tem o povo que vai ver a novela, o futebol, né? Vamos lá, a Daiane está acordada, Daiane? Aí, a Daiane. A Daiane, escreve a função disso aí para mim, a Daiane. Vamos lá. Cadê o Adriano? Professora, meu chat está com defeito, não consigo digitar. Não tem nada com defeito, não. Pode falar. Sua língua não tem defeito, você fala. Não tem problema. Cadê o Alisson? Salve, salve. Salve, salve. Alisson, escreveu a função pai. já, Alisson? Hã? Já escreveu essa função aí desse desenho que eu fiz, Alisson? Eu tô escrevendo ainda, professora. Ótimo, então escreve rapidinho. Cadê a Ana Carol? Oi, Aninha, você tá bem, Aninha? Eu também tô bem. Não fica no WhatsApp na aula de física, não. Não se distrai, não, hein, Ana Carol? Foco aqui na aula, Ana Carol. Tá bom? Cadê o Arthur? Opa, Arthur. Escreveu a função já, Arthur? Ô, dó de você, Larissa. Como assim você foi despejado de casa? Quem fez essa crueldade com você, Larissa? Fica tranquila, Lari. Ah, meu Deus do céu, Lari. Depois a gente conversa. Bota essa fofoca em dia, Lari. Tem que terminar aqui a aula, são 10h15. Lari. Aí a gente bota as fofocas em dia, Lari. Bruno, cadê o Bruno? Bruninho, cadê você, Bruno? Bruno William. Bruno Gabriel tá aí, já conversou comigo. Já até respondeu um exercício, né, Bruno? Tá acordado. Bruno William que não tá ali, né? Cadê o Diego? Salve, salve, Diego. Escreveu a função, Diego? Então escreve, Diego. Vamos lá. Enzo, cadê o Enzo? Opa, escreveu a função, Enzo? Que bom, Enzo. Daqui a pouco a gente confere. Felipe Dias, cadê o Felipe Dias? Tá aí o Felipe, aí, salve, salve, Felipe. Cadê o Felipe Leite? Aí. Cadê o Gabriel Gomes? E o Gabi Vicentini? Gabi Gomes tá aí. E o Vicentini. Ok. A Daiane, vamos lá, Daiane. Como ficou a função, a Daiane? Por que ela sempre vem em mim? Lógico, perseguida da sala. Vamos lá, Daiane. Como ficou a função? Fala para mim qual que é a função geral, a Daiane. Ficou bravo e saiu. Ficou bravo, caiu. Ela caiu da cadeira, caiu da internet, caiu tudo aí, né? Qual que é a função geral? Quem fala para mim qual que é a função geral? Por favor, no microfone. Qual que é a função geral? A geralzona, que não tem número. Qual é? Seria o 30, professora? Não, a função geral. Tem uma função que só tem letrinha. Qual que é a função que a gente falou hoje que só tem letrinha?
A do sorvete? Isso, a do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Eu comentei no comecinho da aula. Sempre que eu quero escrever uma função, eu mantenho o S. Sempre que eu quero escrever a função, eu mantenho o T. Agora, o S0 e o V eu tenho que trocar. Mantenho o sinalzinho de igual. O S0 eu vou trocar por qual número? Pelo 10? Pelo 10. Por que pelo 10? É porque foi a posição inicial, é a posição que o objeto está em cima, né? Isso, é a posição inicial quando o tempo é 0. Agora eu preciso trocar a velocidade. Vou manter aqui o sinalzinho de mais. Eu vou trocar a velocidade por qual número? Seria final menos inicial, né? Tá, primeiro vamos calcular ela, né? Então, vamos pegar uma variação de espaço? Pode ser de 20 até 30? Acho que pode. Pode. De 20 até 30, quanto variou as posições? 10. 10. Tá. Mas de 20 até 30, quanto tempo ele demorou? Vamos olhar aqui em cima. De 20 até 30, quanto tempo ele demorou? 15 segundos? Não. 5. 5. Como é que eu sei que é 5? Ah, ele saiu do 20 quando era 5 segundos, chegou no 30 quando era 10, então daqui para cá se passaram 5 segundos. Então, quanto deu essa velocidade? 10 dividido por 5, dá quanto? 2 metros por segundo, então. Isso. Então, no lugar do V, eu vou pôr o número 2. Escrever a função? Sim. Qual que é a função? 10 mais 2t. Está escrita aqui a função. Não põe a unidade, tá, Isa? Não põe a letrinha M quando for escrever a função e não põe o metros por segundo. Deixa só os numerozinhos, beleza? Você só coloca o metros por segundo e o metro quando você for escrever só quem é o S0 e só quem for o V. Na função, as letrinhas não entram. Eu vou pôr mais uma figura aqui para vocês. Tá? Vou por aqui nesse cantinho aqui, ó. E eu quero, de novo, que vocês escrevam para mim a função. Então, ó, tem uma trajetória. A trajetória é uma linha reta. Estou dizendo que a trajetória, olha, ela é para o lado direito, positiva aqui para o lado direito. O meu objeto está aqui, ó. Essa primeira posição dele, eu vou dizer que é o 150. Então, ele está no 150. Quando o tempo é 0, aí ele vai para o 300, ele vai para o 450. Para vir nesse trecho aqui, ó, ele chegou aqui, já haviam se passado 20 segundos. E aqui, ele chegou quando haviam se passado 40 segundos. Ele está vindo aqui, ó, para a direita. Está no sentido da trajetória. Qual é a função desse movimento? Escrevam para mim a função desse movimento. Estou continuando a chamada. Cadê a Gabi? Gabi, cadê você? Dá um oi para mim, Gabi. Gabi não está na aula aí. Oi, Gabi. Cadê o Gui? O Gui Antônio. Salve, salve, Gui. Cadê o Gui Santos? Não, aí tá. Opa, grande Gui. Cadê o Gu Adriano? Gu, cadê você? O João tá bem, sim, gente. Bem safado, bem safado. Cadê o Gu? Cadê o Ian?
Ah, o João Henrique também tá bem, ó. Cadê o Ian? Salve, salve, Ian. Cadê a Ingrid? Salve, Ingrid. Cadê a Isabela? Deixa eu ver se Tô aqui, professora. acordada ainda aí, né? Isso. Salve, salve aí, Isabela. O Ismael, eu sei que tá aí. Tá acordado ainda, né, Ismael? Fala oi de novo pra mim, Ismael. Eu ver que você tá acordado. Opa, Opa. Copiou já, Ismael? Escreveu a função, Ismael? já. Então, tá bom. Olha lá. A Isa já deu spoiler, a Rafa também, a Dai também. Olha lá. Todo mundo dando spoiler aí. Cadê o João Henrique? Aê, me chamou de Dai. João Henrique tá aí. Cadê o João Vitor? João Vitor, cadê você? Cadê? O Jonathan, não sei que tá aí. Tá acordado ainda, Jonathan? Acorda, Jonathan. Cadê você, Jonathan? Você estava acordado até agora há pouco. Aê. Cadê o Cauã? Cauã tá na aula. A Larissa. Apareceu, né? Cadê a Lari? Fala oi de novo, Lari. Pra nós. Pra gente saber que você ainda tá aí, Larissa. Aqui. Ah, então tá bom. Cadê o Léo? Satisfações também, Léo. Cadê a Lê? Oi, Lê. Cadê o Luquinhas? Salve, Lucas. Cadê a Duda? Oi, Duda. Agora os meus dois Mateus. O Almeida e o Santos. O Santos está aí. O Almeida, o Santos falou comigo agora há pouco. Quem falou comigo agora há pouco? Os dois estão aí, o Almeida e o Santos. Quem tinha falado comigo era o Santos. Cadê o Murilo? Espera, qual dos Murilos? Eu tô no Murilo Silva, mas você é o Murilo Henrique, não é? Correto? Então, tá bom. Cadê a Nicole? Nick, cadê você, Nick? Salve, salve, Nick. Cadê o Nicolas? O Nicolas é econômico, ele põe um ponto ali, ó. Isso que é economia, né, Felipe? Cadê o Felipe? O Felipe Orvat. Salve, Felipe. Rafinha. Cadê a Rafinha Gomes e a Rafa Cris? Meninas. Muito bom. Cadê o Titi? Léo, tia Ruda, tia Gabriel. Os meus Tiagos. Opa, presente. Presente aqui, Tiago Arruda. Joia. E o Gabriel, não? Não, né? Cadê a Vicky? Vi tá presente. Oi, Vi. Vini. Cadê o Vitor? Vitor Hugo? Aqui, professor. Salve, Vitinho. Vamos lá. Vitor Hugo, diz para mim, como ficou a função, Vitor Hugo? Vou escrever a função geral, tá? A função geral ficou é... 150 metros. 150 metros sobre 20 segundos. Tá, então, você manteve o S, você manteve o T, sim. Aí você trocou o S0 por 150. Sim. Manteve o sinal de mais. Aí, num cantinho, mas nem precisa, né? Mas num cantinho, você calculou a velocidade. Pegou aqui. Posso pegar de 150 até 300, se eu quiser. Posso pegar de 300 até 450. Se eu quiser, eu posso pegar de 150 até 350, desde que eu pegue os intervalos de tempo certinho, tá? De 150 até 300, ele andou 150 metros. Para fazer isso, ele demorou 20 segundos. Aí você achou essa velocidade de 7,5, foi isso? Sim. E aí você trocou o V por 7,5 e escreveu a função horária. Beleza. Eu vou pôr mais uma situação antes de encerrar a aula.
Professora, faltou a vírgula naquele vermelhinho lá. Tá certo. Ah, não, é que a minha vírgula juntou com 5, Dai. Desculpa. Imagina. 7,5 ficou aí meio feinho, né? 7,5. Última situação para a gente encerrar o expediente de hoje. E a gente retoma na quarta-feira. Por enquanto, é só escrever a função horária, ou se a função horária estiver escrita, é identificar quem é o S0 e quem é o V, tá bom? Por enquanto, eu estou nessa situação, tá, Ingrid? Daqui a pouquinho a gente avança um pouco mais. Agora, ó, o meu objeto está aqui, ele está andando para a esquerda, tá bom? Está andando para o outro lado. Eu vou dizer que aqui é a posição 30. Aqui é a posição 20. Aqui é a posição 10. Aqui o tempo é 0. Aqui em cima, o tempo é 4. E aqui o tempo é 8. E eu quero a função horária para essa situação que eu acabei de desenhar agora. Essa aqui, ó. Nessa situação aqui. Quem seria a função horária dessa situação para encerrarmos aqui a nossa segunda-feira com chave de ouro? Quem é a função horária dessa situação que eu desenhei? Vou aguardar. Ó, o Rafa já escreveu. Sinal muda, sim, Rafa. Por que o sinal muda? Ele tá... Ah, é metros. Tem razão, Enzo. Muito obrigado, Enzo. Aqui é metros. Valeu, Enzo. Muito obrigado. Vamos por 10 metros. Rafa disse que é 30 menos 2,5t. Então, vamos escrever a função geral. A função geral é S igual a S0 mais V vezes T. Essa aqui é a geral. Eu mantenho S, eu mantenho T. Ok? S0 eu vou trocar. Olhando na minha figura, quando T é 0, o meu S0 é 30. Agora o V. Vamos olhar quanto vale o V. Qual foi a distância que ele percorreu? De 30 para 20. De 30 para 20, ele voltou do 30 para o 20. Então, a posição final é 20. A posição inicial é 30. Então, vai ficar 20 menos 30, que vai me dar menos 10. Ele está no sentido oposto da trajetória. Quanto tempo ele demorou para ir do 30 para o 20, no sentido oposto? De 0 até 4 segundos, ele demorou 4. E 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Então, aqui eu tenho um menos 2,5. O sinalzinho de menos sempre aparece quando ele está se movimentando no sentido oposto. Ele está aí na contramão nessa rua. Ao invés de ele ir no S aumentando, ele está indo para o S diminuindo. Então, a função horária ficou S igual a 30 menos 2,5t. Com isso, eu encerro a gravação de hoje. Encerro também a aula aqui. Na próxima quarta-feira, eu retomo essa parte das funções e a gente avança um pouquinho, classificando o movimento e fazendo os gráficos das funções horárias. Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente se vê de novo quarta-feira, às 9. Tchau, obrigada pela aula, viu?